quiser, posso começar, senhor. E só mais um segundinho. Beleza, pode começar, Bruno. Fique à vontade. E obrigado Ok, mais uma vez. nada, senhor. É, aquilo que o senhor acabou de falar, que era em relação à intercalação de valores, ele começou a fazer isso nessa classe Java aqui. Basicamente, é essa simples aqui, que é basicamente dois vetores que você pode comparar e ele vai juntar os dois valores. Nesse caso aqui, os dois vetores que foram declarados já estão declarados aqui no próprio escopo da classe, que é o V1 e o V2. E ele chama o método juntar, chama os dois vetores e depois ele faz essa concatenação, intercalação no caso. Nesse outro caso, que é uma coisa mais elaborada, foi o que o professor falou semana passada, e foi o primeiro caso que eu desenvolvi, que não é esse liquidécimo aqui, que não é relevante. É só a questão dos vetores mesmo. Se eu não estou enganado, eu acho que foi até o Luquinha que tinha perguntado, né, com vários arrays, né, alguma coisa do tipo. E aí a gente viu aí como fazer, né? Eu acho que não foi Louquinho, foi outra pessoa, senhor. Eu não lembro o nome de quem me perguntou. Ele É, estava perguntando do se, VAR-args. se alguém lembrar ou se alguém quiser se manifestar, fique à vontade aí. O professor falou de exemplos de vetores de mesmo tamanho. Só que vocês podem ver que esses três vetores aqui eles têm o mesmo tamanho. 3, 3 e 3. Isso aqui é uma aplicação mais simples, então nem precisa você digitar os argumentos, já estão todos declarados aqui no principal. Aqui vocês podem ver que o juntar já tem mais um vetor declarado no método. Nesse caso é o V4. Se eu for executar ele, ó, ele vai executar normal. Chamar. Puxa, aqui. Olha só. Ele vai fazer essa intercalação. Vai Nestlé, que é esse primeiro aqui, depois vai Herman, que é o que está aqui, depois é o Carmen, depois ele vai intercalando. No caso, ele vai juntando todos esses que estão aqui. Isso daqui, ó, no caso, esse vetor, Esse só tem primeiro é concatena, né? isso concatena, isso concatena. Deixa eu ver a outra classe que o senhor chegou a mostrar. É esse daqui. Eu desenvolvi um monte de classe, senhor. Nem lembro qual eu fiz aqui. Intercalação. Nesse outro caso aqui, intercalação, eu vou executar também, e eu mostrei o exemplo errado. Ah, agora tá certo. Nestlé. Ah, agora tá certo, senhor. Esse aqui é o exemplo certo. Nestlé, Toshiba, ali vai intercalando, ó, posição por posição, senhor. Só que é interessante você perceber aqui que ele não junta os três vetores e faz essa intercalação dos três. Ele vai segmentando essa comparação. Ele pega esses dois primeiros aqui, que nesse caso é o V4 e o V2, intercala entre eles, depois ele gera um vetor resultante, que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, que é nesse método intercalar aqui. Ó. Ele pega todos os arrays e passam eles como um array. Todos os vetores passam como um array, no caso. O que seria isso? Que eu falei lá no final da aula passada, para quem estava no final. Você pode passar como argumento no Java argumentos indefinidos. Por exemplo, em vez de ser 1, 2, 3, 5 argumentos, você pode passar N argumentos. Foi isso que eu fiz, né? Que é o argumento do método intercalar. Ele é uma cafeteira, que é um vetor. Só que esse vetor pode receber outros vetores. Então fica um vetor de vetores. Se eu tirar esse V4 aqui, ó, só executar de novo. Ele funciona, olha só. Só que com uma variável a menos. Se eu colocar o V4, V45 que não estava usando agora, olha só, ele intercala os outros também. Isso serve para quê? No caso, eu quero testar com
tantas cafeteiras possíveis. Eu quero fazer essa intercalação de todas as cafeteiras que eu quiser. Nesse caso aqui, já que é um exemplo de declaração, você vai ter que declarar um vetor de cafeteiras, colocar os valores que você quer, depois colocar nesse método e ele já vai fazer essa intercalação. Não sei se seria uma ótima maneira de mostrar a parte do debug, sir, porque não sei se muita gente conhece a parte de debug em Java. Mas se alguém já viu isso alguma vez na vida, já viu o debug, já testou, se eu colocar aqui no result, colocar um breakpoint, que é um ponto onde você verificar o que o valor está passando dentro dessa variável aqui. Esse aqui. Agora eu vou rodar no modo especial, que é o modo de debug. Vai estar aberto aqui. Aqui, ó. A resolução está muito baixa. Deixa eu ver se está certo. É o probleminha da resolução grande demais, né? Essa aqui eu não consigo ver tudo. Da resolução pequena demais, né? Tem que... É pequena demais. Ó, tá vendo? Olha aqui. Não sei se vocês estão vendo bem, mas para ele estar bem apertado aqui. Tá vendo que o cafeteiras ele recebe todos os outros vetores? Ó. Eles recebem o primeiro vetor que eu declarei aqui em cima, o segundo, o terceiro e o quarto. Ele recebe como argumentos aqui do cafeteira, que atribui a essa variável result. Nesse caso aqui, o cafeteiras ele recebe a primeira posição, que é um constante que eu declarei lá em cima, que está com o valor 0, olha só. Ele vai pegar o primeiro valor apenas para comparação. E depois disso ele vai fazer uma iteração entre todos os valores que eu declarei aqui como argumento. Nesse caso aqui é uma forma diferente de se fazer um for. Normalmente quando o professor mostra um for para vocês, ele coloca int i igual a 0 e um valor menor do que o tamanho do vetor. Aqui não, aqui é um for each. Ele já vai iterando mesmo, já pega todas as cafeteiras que já estão aqui declaradas e faz uma iteração em cima delas. Ele utiliza uma variável auxiliar para isso, para fazer essa intercalação entre os vetores que estou passando aqui. Ele primeiro compara se o vetor anterior, que é esse daqui, ele é o mesmo que eu estou intercalando, porque eu não quero intercalar dois vetores iguais. Então, se ele não for, ele já faz essa intercalação. Ele chama de novo intercalar, só que o outro intercalar, que é esse daqui, ó, que recebe apenas dois vetores. Ele chama, ele faz toda essa comparação aqui. Isso aqui é totalmente arbitrário. Eu posso escolher se o vetor 1 começa primeiro, se o vetor 2 começa depois. Isso que é a ordem que eu coloquei, que vai ordenar primeiro em o vetor 1, que se ele for divisível por 2, ele começa, se não é o outro. Mas a regra vai você que vai definir essa regra aqui de vetor. Ele retorna o resultado. E toda vez ele faz um for e aqui faz um for. Então, um for dentro de um for. É como se fosse estrutura de dados, sir. Um nested loop, que é um loop dentro de um loop, que ele vai intercalando, vai gerando o resultado, vai comparando até acabar essa iteração aqui. Duas maneiras que eu posso fazer um for each dentro do Java é dessa maneira, que é com for e intercalando todos esses valores, e é o while. O while com um iterator das cafeteiras. E ele vai rodar enquanto ele tiver algum valor próximo. Então eu posso colocar while cafeteiras.iterator.next, que seria o iterador dos valores da cafeteira aqui. Esse é o exemplo declarativo, que eu declarei as variáveis. Bruno, mas para fazer dessa forma eu tenho que implementar o iterator também, né, na minha classe. Isso, exatamente. Eu tenho que implementar. Mas isso aí seria outra forma, não necessariamente preciso fazer isso. Tem um outro for each também que dá para fazer. Ele é mais no formato de lambda. Mas também é um outro esquema. Eu não recomendo usar lambda, principalmente por causa da versão do Java, sir. Porque no caso eu estou usando o Java SE aqui, ó, Java SE 11, mas se você estiver usando um Java 7 da vida, o lambda não vai funcionar.
Porque eu acho que só foi a partir do Java 8 que surgiu. A partir do Java 8. Entendi. Aí, normalmente, muita empresa antiga utiliza Java 7, aí tem esse problema. Eu vi, tem um monte de sistema em Java 6, que aí você começa a ter problema com a Raylist, né? Por isso tem que ter muito cuidado dessa questão de você utilizar Lambda. Lambda eu acho da hora, principalmente por causa do JavaScript. Mas eu acho que não dá para usar na versão mais antiga, não, por causa desse problema de compatibilidade. Tá, esse é o primeiro exemplo, um exemplo declarativo, que eu mostrei para vocês. Agora vou mostrar o que eu falei para o professor na aula passada. Que eu... Aqui. Puxa, esse aqui. Isso daqui é um programa de linha de comando. Eu vou até limpar para vocês aqui. Eu vou rodar aqui, vai dar erro, porque eu não passei nenhum argumento, mas só para ver se esse programa é mesmo. Vai dar erro. Nesse caso, é um programa de linha de comando. O Java, ele não aceita por padrão, ele não tem uma biblioteca que já vem com as ferramentas úteis do Java. Então você vai ter que importar essa biblioteca aqui, ó, que é o org apache commons.cli. Aqui no VS Code, para você importar, você só coloca nessa pastinha aqui e você configura. Mas se você for fazer um projeto, você vai ter que configurar o Maven e tal. Mas isso é outra questão. Isso aqui é só apenas para demonstração de linha de comando. Então não se atentem na importação dessa biblioteca aqui. Toda vez que você vai declarar para usar linha de comando, você tem que declarar o que você quer que seja utilizado como argumento. Nesse caso, eu utilizo 4 argumentos. Só 2 eu utilizo para fazer esse teste aqui de vetores, que é o lista 1 e lista 2. Esses outros 2 aqui são aqueles help que você tem em linha de comando, sabe? Quando você digita qualquer comando no CMD ou no PowerShell, não tem que você coloca aquele comando help? Se eu colocar aqui nessa mesma classe Java, eu escrever lista 1, aqui, senhor. Não sei se o senhor está vendo aqui embaixo. Tô vendo, sim. É a mesma coisa que funciona para qualquer tipo de argumento que você passa na linha de comando. Por exemplo, com ajuda, você pode colocar a descrição e esses são os argumentos. O lista ele recebe vários argumentos, o lista 2 vários argumentos, o help é ajuda e o ajuda é ajuda também. É só para a questão de muita gente utilizar em inglês esse argumento aqui. Mas tirando essa parte aqui de linha de comando e ajuda e tal, eu vou mostrar para vocês aqui passando como argumento. Ó. Vocês já viram aqui antes que eu passei o help, mas eu não quero passar ele não agora. Aqui eu vou criar 2 listas de tamanhos totalmente diferentes. Por exemplo, vou colocar um que tem só letras e a segunda que tem só números. Um tamanho 2 e o outro tamanho 4. Aí eu vou... No caso, ele somou os 2 valores e ele intercalou sem valor nenhum. Ele só deu um valor nulo. E ele intercalou outros 2. Aqui. Mas se eu colocar 4... Ele intercalou de uma maneira que ele verifica primeiro se tem uma correspondência de mesmo tamanho na outra lista. Ele faz A0, B2, aí ele faz C4, 7. E tá vendo que o 10 ele não tem um E? Não tem um E. Então ele pula que aqui não tem um vetor com esse valor aqui declarado, e ele já vai para o 10 aqui.
Esse nulo aqui eu acho que é um errozinho que tem na implementação, mas o conceito é esse daqui, ó, que está aqui embaixo, que ele vai intercalando. Ele intercala, ele verifica se ainda tem um correspondente, senão ele já vai pegar o restante, nesse caso de 2 vetores. Aqui na linha de comando, eu poderia criar uma terceira lista, uma quarta lista, mas eu teria que criar um argumento novo aqui de linha de comando, que eu posso criar simplesmente colocando uma opção nova, copiando aqui, colocando embaixo e colocando a descrição dela. Aí eu passaria isso como argumento dentro da linha de comando e ele interpretaria dentro dessa informação aqui. É isso, senhor. Muito show. Mostra um pouco mais aí como que foi esse options aí pra galera ver. Aqui, eu vou deixar isso aqui para baixo. Aqui, ó. Tem uma diferença. No caso, o main, naquela classe Java anterior, ele era declarativo, declarei todas as variáveis. Aqui não, aqui eu declarei as opções de linha de comando. Todos os argumentos são declarados da seguinte forma. A descrição do argumento, se ele é visível e a informação que eu tenho sobre ele. Esse lista 1 aqui, ele é o que aparece no ajuda. Esse que também aparece no ajuda. Esse record true é que é obrigatório eu escrever isso daqui dentro da linha de comando. Tanto que acho que vocês viram esse erro. Se eu não colocar o lista 1 e o lista 2, ele dá erro. Ele reclama, né? Reclama que é obrigatório. Por isso que não reclama esse erro se eu não declarar o help nem o ajuda, porque eles são falsos, olha só. Eles não são requeridos. E eu adiciono todos esses valores aqui a um objeto que é uma opção de linha de comando. Ó. Isso aqui é um item da opção de linha de comando, e isso aqui são as opções de linha de comando. Depois de declarar a linha de comando e todos esses itens aqui, eu faço aqui um try catch, porque pode ser que tenha um erro aqui, um parse exception, que ele vai quebrar todos os valores que está dentro da linha de comando e vai colocar tudo dentro dessa linha aqui, ó. Se der errado, vai dar um parse exception, que é aquele erro de não vai quebrar direito, ele não vai entender direito. Abriu, por exemplo, abriu aspas e esqueceu de fechar e continuou escrevendo o negócio. Aí ficou tudo dentro de um lugar só. Se colocar uma chave e não fechar a chave, se colocar um colchete e não fechar. Tanto que se eu abrir aqui, senhor, no parse exception, no caso ele vai ter uma mensagem aqui de eu, mas se eu for abrir o parseador, parse aqui, ó, aqui embaixo, ó, ele chama... É que ele vai dividindo, olha só, ele faz uma array list das opções. Isso que é no caso, uma string que ele utiliza para quebrar. Tá vendo que ele quebra e vai alterando, que nem eu fiz lá no código? Em vez de ele comparar dois arrays, ele compara o que você digitou e quebra, vai quebrando aqui dentro. É muito legal. Muito legal. Isso daqui, senhor, isso que não precisa necessariamente você ser obrigado a escrever, sair do sistema e colocar uma variável aqui. Isso aqui é o famoso 1, que você sai do sistema. Mas pelo famoso Guarino, que já fez uma palestra sobre código limpo, você tem que... Valores que são mágicos, números mágicos, você tem que declarar eles como constantes. Tanto que isso aqui é constante, isso aqui é constante, e aqueles outros valores estão lá em cima também. Então aqui é certo o sistema. Tanto é que está tudo em maiúsculo, né? Exatamente. Tudo que é constante é maiúsculo. Tudo que é método, você começa minúsculo e todas as outras palavras vão ser maiúsculo e minúsculo. Aí vai até o final. Isso daqui, ó, quando ele termina de verificar a linha de comando, ele chama esse ajustar a linha de comando. Por que eu coloquei isso daqui? Eu poderia simplesmente colocar na classe main, que funcionaria do mesmo jeito. Mas eu coloquei aqui num método novo, por quê? Porque o SonarLint, que é uma espécie de verificador de código, um linter, ele reclamou que a complexidade do main estava muito alta. Ele reclama isso, aí ele dá erro. Ele não deixa você escrever tudo aqui de uma vez. E também não é recomendado, né? Você colocar um método muito grande.
Acho que tem um limite máximo, acho que de 70 linhas, se não me engano, o senhor lembra disso? Eu Que não é lembro os recomendado? números certos, eu não recordo, mas Não chega a 100. a ideia é que o método ele não pode ser muito complexo, ele tem que fazer somente aquilo, quer dizer, não necessariamente, né? Ele tem que fazer somente aquilo que deve ser feito, né? Quando ele começa a fazer muita coisa, tem algum problema aí. Ele só é para fazer uma coisa, né? Então ele chegou lá no final, chama. Aí, quando chama, esse cara deve fazer outras ações, não ele ficar responsável por fazer tudo. Por isso que ele reclama tanto. Depois de declarar esse método ajustado de comando, eu declarei aqui duas variáveis, que é o lista1 array e o lista2 array. E verifiquei se esses dois argumentos eu utilizei na hora de escrever a linha de comando. Então, se tiver opção, se tiver opção. Só que, quando ele quebra o parser, que é o default parser que eu mostrei para vocês, ele quebra o que eu digitei e transforma isso num list de string. Não sei se o senhor viu aqui em cima, o senhor chegou a Eu ver, vi, senhor? eu percebi. Ele transforma num list de string. Só que um list de string não é um array. Então eu preciso converter isso para um array. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o split. O split ele é basicamente o mesmo do JavaScript, eu acho, né, senhor? Tem no É a JavaScript mesma também. coisa. Você utiliza Você algum. quebra, você usa um caractere para quebrar, né? Ou uma expressão para quebrar, né? Uhum. Uma E já que expressão nesse limitada. caso não tem muitas expressões que você pode utilizar para uma linha de comando, você só pode colocar aqui, quer dizer, você coloca aqui a vírgula, que ele vai quebrar isso num array, nas listas aqui. Isso aqui, primeiro, ele transforma esses dois arrays que estão vazios, pega esses valores que estão aqui, ó, pega a primeira lista, atribui a essa variável aqui. Pega o segundo valor da segunda lista e atribui nessa outra variável aqui. Isso aqui é para exibir para vocês, no caso, o valor que eu quebrei, nos dois casos. E ele faz aquela intercalação, que é o que eu mostrei naquela outra classe Java. Que é a mesma coisa, senhor. Literalmente a mesma coisa, senhor. Só que a diferença é que ele está sendo chamado por um ajuste de linha de comando. Que eu passei aqui. E depois ele imprime a cafeteira toda intercalada. Muito legal. Aí sim eu gostei, hein? Outra coisa também, ó, que o Java ele fica reclamando, jogando na sua cara que está errado, é que você não pode usar o system.outprint para exibir os valores dentro da classe Java. Ele pede para você utilizar o logger. O logger é para exibir para vocês. Se eu colocar aqui para ver. Comando. Terminal. Se eu rodar isso daqui, ó. Isso aqui exibe só se você utilizar o logger. Tá? Ele mostra as informações. Isso que é bom para você, caso você tenha um sistema, você precisa saber o que rodou em tal hora e o que ele estava fazendo. Ó. Ele mostra exatamente o método que você está utilizando, a sua classe, a hora que você logou no sistema e o tipo de informação. Essa informação é só se utilizar logger.info, que é esse daqui. Ó. Mas eu posso utilizar logger.warn para coisas que não está errada, mas não é recomendável. E tem o logger.severe, que é caso dê um erro grave, tipo, eu não quero que aconteça isso, não deve acontecer, aí você emite esse erro. O exception é um tipo de logger.severe. Por exemplo, o parse exception aqui em cima. Ele vai dar um print stack trace, que ele vai exibir a informação que está errado. Ele é como se fosse um logger. Ele vai exibir esse logger, só vai dar um erro. E vai quebrar todo o seu código. Aqui. E é isso, senhor. Show, muito bacana, viu? Curti. Legal. Eu acho que ficou bem da hora, viu?